Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Temos a honra de receber Henrique Zimmermann, diretamente de Israel. Dispensa apresentações, um jornalista de primeira linha, também presidente da associação comercial que hoje une os interesses de Israel com os países do Golfo. Vamos fazer um bate-papo para tentar entender como esse novo governo israelense foi formado, para onde nós podemos estar indo e quais são os principais impactos geopolíticos sobre Israel no momento atual. Boa tarde, Henrique. Primeiro, uma pergunta em relação ao novo governo. Como você vê esse novo governo, os seus desafios e as suas possibilidades de sobreviver? Prazer estar contigo, Sami. A verdade é que prefiro estar contigo cara a cara, mas pronto, será em breve. Agora vamos fazer isso aqui com o Stand With Us Brasil. É um prazer, de verdade, estar com todos vocês. Olha, é uma missão que não é nada fácil. A missão que lhe espera a este governo, isso sabemos todos. Ele põe fim a um regime de 12 anos seguidos de Benjamin Netanyahu no poder, 15 anos em total, o primeiro-ministro que esteve mais tempo no poder em Israel, mais do que o fundador de Israel, o mítico David Ben-Gurion. Eu acho que esse é o primeiro produto da formação deste governo, um governo totalmente atípico, que não tem nada a ver com tudo o que aconteceu no passado, mas que é resultado dos processos que se vivem em Israel nos últimos anos. Eu acho que houve aqui uma tentativa política de dividir para reinar nos últimos anos, por parte do primeiro-ministro, por parte do partido no governo Likud, e o que aconteceu aqui é que houve uma reação em bloco da sociedade de Israel para criar no fundo, um governo que une 3 partidos da direita, une 2 partidos do centro, 2 partidos da esquerda, entre eles o Partido Trabalhista e o Meretz, que é um partido realmente de esquerda, e também, pela primeira vez na história de Israel, um fator extremamente importante, do qual teremos que falar, que é o setor árabe de Israel, ou seja, quase 2 milhões de pessoas que têm pela primeira vez na história uma representação no governo, no parlamento, nas comissões parlamentares, e justamente, como tu bem sabes, Samuel, a representação do partido RAM, que é, no fundo, o movimento islâmico, chamemos-lhe moderado, de Israel. O facto de que haja um governo assim em Israel é realmente um tsunami político que eu penso que, até mesmo na pior das hipóteses, se este governo não aguentar demasiado tempo e virmos quintas eleições em 2 anos e meio, e Netanyahu conseguir o seu propósito, que é esse justamente, ou seja, pôr à prova este governo e provocar, de alguma forma, capitalizar as diferenças que há entre o que vocês chamam uma coalizão, uma coligação de governo. Se ele conseguir provocar esta divisão dentro e a queda do governo, veremos novas eleições, mas eu penso que o mapa político de Israel estará mudado para sempre. Há uma divisão aqui, há uma forma de cruzar certas linhas. Eu acho que abre também uma guerra de sucessão dentro do Likud. Eu não sei quanto tempo mais Netanyahu vai poder aguentar. Eu penso que vamos ver alterações dentro da direita também no futuro, mesmo se houver eleições. E há outro fator, Samuel, que eu diria que eu acho que é vital, e é que não tenho a certeza que este governo seja tão breve como alguns vaticinam, justamente porque está Netanyahu como o pegamento, o aglutinador deste governo e destes 8 grupos que formam o novo executivo, e que, quem sabe, pode ser que justamente a presença de Netanyahu como chefe da oposição, justamente a continuação do julgamento por corrupção, por suborno, por abuso de confiança contra Netanyahu, as 3 acusações, isso sirva de aglutinador do governo Bennett-Lapid. Mas eu quero te fazer a ti uma pergunta, Samuel. Eu lembro-me quando tu estiveste em Israel,
trataste muito de perto o fenómeno da comunidade árabe de Israel. Uma comunidade da qual saíram 2.000, 3.000 jovens que durante a Guerra de Gaza, a última Guerra de Gaza, realmente fizeram coisas sem precedentes. Queimaram carros aqui ao lado da minha casa, em Yafo. Queimaram sinagogas, como nos piores pogroms da Europa Oriental, em Lod, por exemplo, a poucos minutos do aeroporto de Ben Gurion. Fizeram coisas realmente impensáveis e houve grupos judeus radicais como La Família, que é um grupo de ultras de futebol, que reagiram e fizeram coisas parecidas, lincharam pessoas, houve linchamentos mútuos. E apesar de tudo, nós falamos muito disso, há um processo dentro do setor árabe de Israel integrador, sobretudo entre os jovens. Como é que tu vês esse processo e como é que analisas isso como resultado do que está acontecendo agora? Eu tenho a impressão, baseada justamente nesse trabalho de pesquisa de alguns anos, que tenta entender a integração cada vez maior do setor da minoria árabe na sociedade israelense, que o que aconteceu nesse último episódio, que foi totalmente inesperado, nós todos sabemos que o Shabak, a polícia, o serviço de inteligência não conseguiu prever esses eventos, mas a impressão que eu tenho é de que isso foi uma atuação dos elementos extremistas dos dois lados, tanto da comunidade judaica quanto da comunidade árabe. Mais um evento importante que precisa ser mencionado também foi a queima de um hotel em Akko, que é uma cidade que, ainda que tenha tido no passado, durante a última intifada, episódios de violência, mas há muito, muito tempo era uma cidade muito agradável de convivência, talvez até idealizada entre a população judaica e a população árabe, sempre que eu recebo. Neste momento continua a ser a mesma coisa, Samuel. Voltamos como se não tivesse acontecido nada. Incrível. Isso mais uma vez, também é um elemento que talvez aponte para o fato de que há extremistas que sempre conseguem, de alguma forma, agitar a sociedade, mas é um movimento que não tem continuidade, que não se perpetua. A maior parte da população está interessada em uma convivência pacífica, e essas eleições, o resultado dessas eleições, com a integração do partido Ra'am, que já tinha sido cortejado por Netanyahu e optou por se unir a essa coalizão, é uma demonstração de que talvez a liderança árabe tenha decidido seguir as indicações do seu público e dos seus eleitores e se preocupar com as questões sociais da população em Israel, mais do que defender a causa palestina. Então, talvez a liderança árabe em Israel esteja começando a ir na direção de que os palestinos têm os seus representantes na autoridade palestina, no Hamas, na Jihad Islâmica, quem quer que eles sejam, e os líderes dos partidos árabes em Israel vão optar por se dedicar à melhoria da condição social e econômica dos seus eleitores em Israel, que são os temas que preocupam a sociedade árabe em Israel: a questão da criminalidade, a questão das permissões para construções, a questão da melhoria dos orçamentos para as comunidades árabes em Israel. É verdade, e eu acho que esses líderes árabes não são os que estão a tomar a iniciativa, senão que quem os empurra a tomar essa iniciativa são a nova classe jovem árabe, na qual justamente há uma maioria que, depois das primaveras árabes, depois das revoluções no mundo árabe, depois de ver mais de 500 mil de mortos na Síria, aqui a pouca distância de nós, a 200 quilómetros, ver como as pessoas foram assassinadas como se fossem
eu já não digo nem animais, ou seja, de uma forma realmente horrível, terrível, e eles dizem, bom, não estamos tão mal, e eu acho que há aqui, dentro da sociedade de Israel hoje em dia, um processo justamente oposto ao que nós vimos durante a Guerra de Gaza, um processo integrador. Vemos cada vez mais, eu na universidade onde ensino, no IDC, vejo cada vez mais jovens árabes que estudam na universidade, sobretudo mulheres, é curioso, 60% são mulheres dos estudantes, e vê-se realmente nos hospitais, nos ministérios, e esses são os que empurraram os políticos para esse processo, mas é verdade que justamente como resultado há um setor muito radical que continua aí, que é minoritário, mas muito relacionado com o movimento islâmico do Norte, que é o movimento mais radical, que eu acho que é uma espécie de Hamas de Israel, que são quem neste momento estão a empurrar todas estas manifestações. Uma outra pergunta em relação a esse processo eleitoral e a esse novo governo que se formou. Eu tenho a impressão de que um dos principais destaques dessa coalizão é o fato de os ultra-ortodoxos estarem fora dela pela primeira vez em décadas, se eu não me engano. Qual você acha que é a probabilidade de haver algum tipo de acomodação entre alguém como o Lieberman, que tem a sua plataforma eleitoral baseada na rejeição a esses ortodoxos, e a percepção dos ortodoxos de que eles são obrigados a depender desse governo, porque o que interessa a eles não é nem os árabes, nem a política, o que interessa a eles basicamente são os recursos que vão para as yeshivot e para o que aqui no Brasil é conhecido como salário família, para essas famílias que têm 14, às vezes 16 filhos. Há uma possibilidade de eles apoiarem esse governo em troca dos recursos que eles normalmente obtiveram dos governos de Netanyahu? Eu acho que é uma pergunta extremamente complicada, mas eu tenho a minha opinião e vou-te dizer, não a vou evitar. A base do poder político do Netanyahu foi a aliança com os ultra-ortodoxos. Eles são os seus sócios mais fiéis ao longo dos últimos 12 anos e até mesmo nos anos 90. Ou seja, há uma aliança profunda entre o Netanyahu e eles. Mas eu penso que no momento em que eles cheguem à conclusão que a era Netanyahu acabou, eu acho que eles próprios vão fazer uma mudança dentro da sua própria liderança. As pessoas mais velhas, estes líderes já de 70 anos que estão à cabeça dos dois partidos ultra-ortodoxos, tanto o Yahadut HaTorah como o Shas, vão fazer uma mudança dentro deles mesmos. Vai haver uma nova geração que vai chegar ao poder mais pragmática, porque eles não podem estar demasiado tempo sem estar ligados ao poder, porque necessitam esse apoio económico. Então, eu acho que é tudo uma questão deles chegarem à conclusão que não há uma alternativa neste momento. Se eles virem que não há uma alternativa, que este governo continua e é estável, e continua pelo menos, se virmos nos próximos meses, talvez um ano, eu penso que eles vão tentar unir-se ao governo, e eu penso que para Lieberman, que é um homem que está muito próximo há anos, e eu sei isso de forma pessoal, a Yair Lapid, que é o homem forte do governo, hoje em dia, é um tipo que madurou muito nos últimos anos politicamente e que é o segundo grande partido de Israel. Eu lembro-me que o Netanyahu uma vez me disse, em 2015, que Lapid é uma anedota, uma brincadeira. Eu acho que ele hoje em dia entende que não é de brincadeira, não tinha nada, e que ele conseguiu, em 2013, de nada, criar uma força política que se transformou na segunda força política de Israel, depois do Likud, e que pode ser até uma alternativa. Então, eu penso que há uma união política, não ideológica, mas uma união política de respeito mútuo entre Lieberman e Lapid, e que se eles virem que isso pode ajudar a manter este governo mais tempo e conseguir a rotação
de Bennett para Lapid, dentro de 2 anos, que Lapid seja primeiro-ministro, eles vão chegar a algum tipo de pacto com os 2 partidos Haredim, ultra-ortodoxos, ou pelo menos com um deles. Eu penso que vai haver aqui muita realpolitik, mas para chegar lá é preciso que este governo aguente o próximo ano e supere os exames que Netanyahu, que eu penso que não é um aluno de Machiavelli, senão que era o professor de Machiavelli, lhes vai pôr todo tipo de armadilhas e de emboscadas. Eu acho que não há ninguém no mapa político de Israel que saiba fazer isso tão bem como Netanyahu. E agora, Samuel... Um outro aspecto que talvez influencie... Perdão, Samuel, não te ouço, repete. Repete, Samuel, por favor, não te ouvi. Um outro fator que talvez influencie essa continuidade do governo é o fato de que nós temos como líder do governo o representante de um partido relativamente muito pequeno. E as posições mais radicais que estão nas extremidades talvez sejam deixadas lá para frente para que se cuide agora das questões mais urgentes da sociedade israelense, e isso certamente daria sobrevida ao governo. Mas um outro aspecto que talvez desarme essa armadilha que o Netanyahu pode estar montando para tentar derrubar esse governo é o fato de que nós temos como ministro da Justiça Gideon Saar, que é um ex-aliado de Netanyahu, e temos no governo a Ayelet Shaked, que foi ministra da Justiça. Qual você acha que é a capacidade deles de arquitetarem algum tipo de legislação que impeça o Netanyahu de voltar a ser primeiro-ministro ou, eventualmente, até voltar a se candidatar às eleições enquanto ele está sendo julgado e, certamente, se ele for condenado? É uma possibilidade. Pensa uma coisa interessante. Este governo está baseado nos discípulos de Netanyahu, todos eles alunos de Netanyahu. Bennett estava com ele como chefe de gabinete quando ele era chefe da oposição, em 2006. Shaked também. Gideon Saar era o número 2 do Likud e abandonou conjuntamente com Zev Elkin, que era outro homem forte do Likud, que era um dos tipos mais, eu diria, os mais firmes na defesa de Netanyahu em certos momentos. E falta-me algum mais que eu me esqueci. Lieberman, que começou a carreira política dele conjuntamente com Netanyahu, e os alunos de Netanyahu, os discípulos de Netanyahu, levantam-se contra ele e unem forças, cruzando todo o mapa político de Israel. É incrível ver isso, como eles realmente se unem e fazem esta revolução contra Netanyahu, que é notável. Eles querem ver-se livres de Netanyahu. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Que eles vão tentar aprovar uma lei que há tempo que deveria ter sido aprovada. Que o máximo período como primeiro-ministro para todos deve ser 8 anos. Eu acho que eles vão tentar. Eu falei muitas vezes disso com o Lapid. E sempre lembrávamos aquela frase do Mark Twain: políticos e fraldas devem ser substituídos com frequência pelo mesmo motivo. Então, justamente, Samuel, esta motivação de trocar Netanyahu, de impedir que Netanyahu possa voltar, ela também é partilhada por alguns dos líderes do Likud, que estão em silêncio, mas que estão já começando a mexer-se, a fazer algum tipo de campanha para poder substituir o Netanyahu. Sobretudo o ex-mayor de Jerusalém, Nir Barkat, que é um tipo bastante pragmático, que outro dia reuniu 4.000 membros do Likud, o Netanyahu não gostou nada, numa manifestação de força e de músculos para tentar dizer-lhe: ei, nós estamos a criar aqui uma alternativa
ele é o que mais possibilidades poderia ter hoje em dia no Likud, mas eu acho que há uma pessoa que não devemos de perder de vista a ninguém, e que eu acho que é o candidato quase seguro a ser primeiro-ministro do Likud, provavelmente, dentro de 3 anos, que é Yossi Cohen, o chefe do Mossad, o homem com mais glamour na política de Israel, o chamado top model da política de Israel, um homem que é o James Bond, que agora já começa a ser atacado tanto e tentam sujá-lo tanto, que é a prova que ele é realmente o homem que pode chegar a substituir no futuro Netanyahu e ser futuro primeiro-ministro, quando lhe permitam, dentro de 3 anos, depois deste período que há de espera, desde o Mossad até que ele chega a ser candidato. Eu sei que ele, neste momento, vai fazer um papel importante no que tem que ver com o Golfo Pérsico. Ele é um homem que eu acho que foi o verdadeiro arquiteto da paz dos Acordos de Abraão, não Netanyahu, senão Yossi Cohen. Eu vou muito, como tu sabes, como presidente da Câmara de Comércio ao Golfo, e cada vez que eu vou lá, em Abu Dhabi, Dubai, até mesmo no Catar, na Arábia Saudita, em Oman, todos me falam de Yossi Cohen. E é curioso porque ele é visto lá como um herói, e realmente eu acho que em Israel começam também, na opinião pública, depois dos grandes êxitos que ele teve como chefe do Mossad, eu acho êxitos realmente sem precedentes na história do Mossad. Muitos deles não se conhecem, outros conhecem-se. Eu acho que depois disso tudo, se ele não se queimar nos próximos 3 anos, em Israel é muito fácil queimar-se, é um país muito combustível. Se ele não se queimar, vamos ver Yossi Cohen como um candidato muito sério também. Mas deixa-me perguntar-te a ti, Samuel, como é que se vê aí no Brasil os Acordos de Abraão? Porque fala-se tanto do tema palestino, fala-se tanto todo dia, tudo o que se fala de Israel e muitas vezes é visto com o prisma do tema palestino, como se não houvesse nada mais no mundo. Os palestinos hoje em dia não têm democracia já há 15 anos, como tu sabes. Não têm eleições há 15 anos. O presidente declarou eleições, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, e anulou-as, porque percebeu que ia perder e que o Hamas ia ganhar. Então, como é que é visto os Acordos de Abraão, na tua opinião, no Brasil, na Europa Ocidental, nos países que estão mais palestinizados, se quiseres, na política, na forma como eles veem esta região? Israel é visto como um pária no mundo em geral. Nós temos 2 abordagens em relação a Israel. Por um lado, uma enorme admiração pela Startup Nation, pela capacidade tecnológica que Israel desenvolveu, pelo nível econômico que a população conseguiu. Quando se fala de política, quando se fala de relações internacionais, Israel é um pária. Praticamente não se lembra, alguns meses depois, que foram assinados os Acordos de Abraão. Os Acordos de Abraão são vistos como fruto de uma intervenção diabólica do Trump, que já tinha aprovado anexações na Cisjordânia e substituiu esse processo de anexações pela assinatura dos Acordos de Abraão. O que está no foco da mídia internacional e da opinião pública como um todo é a relação com os palestinos, que é vista como uma relação de dominador sobre o dominado. Ninguém fala, como você mencionou, que as eleições foram adiadas, e quando finalmente foram marcadas, foram mais uma vez canceladas. Ninguém diz que a provável reação do Hamas às manifestações em Jerusalém estava ligada ao cancelamento das eleições, portanto, foi uma mensagem do Hamas
para a autoridade palestina mais do que um enfrentamento com Israel, porque, do ponto de vista militar, o Hamas não tinha nenhuma dúvida de que iria pagar um preço muito, muito alto. Então, nós estamos vendo um recrudescimento. Por isso atacaram Jerusalém. Exatamente, nós estamos vendo um recrudescimento do antissemitismo no mundo inteiro, e a questão palestina, ela simplesmente funciona como sempre funcionou, como um instrumento desse processo. Os árabes nunca defenderam os palestinos, ninguém lembra quando fala do conflito israelo-palestino, que foram a Jordânia e o Egito que ocuparam os territórios árabes, onde devia ter sido criado um Estado árabe independente em 1948. Ninguém fala da condição dos refugiados palestinos, que foram mantidos como refugiados pelos países árabes, e onde Israel, ao longo dos anos, teria tido um papel relativamente muito pequeno e quase insignificante na repatriação dos refugiados originais. Que os refugiados que são aqueles que são denominados refugiados hoje, na verdade, são os descendentes dos refugiados originais que poderiam ter sido absorvidos nos países árabes da mesma forma como os refugiados judeus foram absorvidos em Israel. Então, eu acho que nós temos o efeito de um aumento do antissemitismo no mundo inteiro, e o que Israel fizer nunca vai ser suficiente para atender às demandas e às expectativas de uma opinião pública que, no limite, pode eventualmente estar esperando alguma situação que leve à destruição do Estado de Israel. É verdadeiramente incrível. Tu sabes que eu sou entrevistado por diferentes lugares, diferentes países, e em França, em Espanha, agora depois tenho uma entrevista de 1 hora com a Espanha, com a Sexta da televisão espanhola, em Portugal, na SIC com quem trabalho, no Brasil, nos Estados Unidos. E ninguém entende que o Hamas, no fundo, é uma organização neofascista, autoritária, ditatorial, homófoba, que pretende, de alguma forma, criar uma ditadura. E depois não entendem outra coisa, quando falam da Palestina. Eu acho que muito do que tu disseste, Sami, é uma enorme ignorância, há uma profunda ignorância. Não é só estereotipos, é também ignorância. Mas há uma questão que o Amos Oz, que em paz descanse, costumava dizer, que nos muros das ruas da Europa, nos anos 30, quando os familiares, os avós dele lá viviam, haviam grafites nas paredes que diziam, pintadas, que diziam: judeus fora para a Palestina, vão para a Palestina. E ele diz: agora, quando eu vou aos mesmos lugares de onde viviam os meus avós, está escrito: judeus vão embora da Palestina. Ou seja, tudo se completa depois de algumas décadas. Não há dúvida que estou de acordo contigo que o Hamas, o que fez realmente neste ataque, foi um ataque provocado, foi um ataque cujo objetivo era lembrar a sua existência, lembrar à comunidade internacional que eles estão ali, e foi por isso que eles atacaram Jerusalém, e eles sabiam que qualquer governo de Israel não poderia abster-se de responder a um ataque com mísseis sobre Jerusalém. E alguém nos está a perguntar como é que este novo governo em Israel é visto pelos Estados Unidos. Eu devo dizer que eu sei que o Yair Lapid esteve nos Estados Unidos numa viagem bastante discreta há poucas semanas antes da formação do governo, reuniu-se com a vice-presidente, com a Kamala Harris, uma reunião muito boa, uma reunião ótima, muito ampla, muito profunda, falaram de tudo. E depois, quando este governo foi votado no Parlamento, imediatamente Joe Biden ligou para Naftali Bennett, para o primeiro-ministro, e lhe propôs todo o seu apoio, com um calor que não existia no seu contacto com Benjamin Netanyahu. E enquanto ao facto do que tu referiste antes, dizendo que nós vemos um primeiro-ministro
que representa um partido com 6 membros. Há uma série escandinava, Borgen, que eu te recomendo, que no fundo preveu esta situação, que é exatamente isso. As maravilhas da democracia parlamentar proporcional, nas quais, por vezes, o líder de um pequeno partido pode ser quem consiga fazer a balança e transformar-se no líder de um governo, que é um pouco o que aqui aconteceu, uma aventura que nós desconhecíamos até hoje, mas se me perguntas a mim, a coisa mais urgente que nós temos que tratar é pensar num sistema eleitoral que permita uma estabilidade, que permita governar e que impeça esta situação horrível, esta situação sem precedentes. Eu uma vez dizia que Israel se tornou como a Itália. Somos muito piores do que a Itália agora. Eleições cada 6 meses, 4 vezes, é verdadeiramente impensável. Um país que é uma superpotência militar e económica, com 41 mil dólares de renda per capita, mais do que o Japão e a França e a Espanha e a Itália, e ao mesmo tempo o país mais forte entre a Indonésia e Gibraltar, do ponto de vista militar, mas com um sistema político que é impresentável e que era importante e devia de ser assim nos anos 50, quando em Israel haviam muitas forças políticas e, como tu disseste antes, o Ben-Gurion não queria deixar ninguém fora do Parlamento, mas hoje em dia não tem razão de ser. Temos que criar um sistema que permita governar. Sami, diz-me uma coisa, e seguindo esta linha, que sistema é que Israel deve adoptar, na tua opinião, do ponto de vista eleitoral, para conseguir ter um primeiro-ministro que consiga governar e que não esteja, que termine umas eleições e esteja já a pensar nas próximas eleições? Eu acho que pensar nas próximas eleições é inerente de qualquer político, especialmente um político bem-sucedido. Talvez Israel precise de algumas reformas. Uma delas, limitar o número de mandatos do primeiro-ministro. Isso já está sendo discutido. Tem uma pauta que fala de 8 anos. Eventualmente, 2 mandatos poderia ser uma solução interessante, da mesma forma como existe uma limitação para mandatos presidenciais. Outra medida que talvez possa surtir efeito em Israel, onde existem tantos partidos com interesses específicos, talvez seja aumentar um pouco mais o coeficiente eleitoral, o que foi feito no passado como uma artimanha para tentar eliminar os partidos árabes da disputa eleitoral e que teve um resultado absolutamente contrário com a criação da lista unificada, mas talvez agora que os árabes já sabem que eles podem se organizar como um partido que pode passar de qualquer coeficiente eleitoral, isso também sirva para juntar as forças de esquerda, de centro e da direita com posições que provavelmente vão ser muito mais equilibradas se eles tiverem que se juntar em um partido único que tem que ter uma proposta eleitoral que traga mais eleitores para o centro do espectro político. Mas Israel, obviamente, tem as suas peculiaridades e 9 milhões de judeus ou 9 milhões de eleitores, entre os quais 7 milhões de judeus dando as suas opiniões, é muito difícil de coordenar numa campanha eleitoral. Mas eu queria agora olhar um pouco mais para fora, para o entorno e para os problemas, vamos chamar de existenciais, que Israel enfrenta. E se bem que a questão palestina deixou de ser um problema existencial do ponto de vista de uma ameaça militar, mas continua sendo uma ameaça existencial do ponto de vista do que Israel vai ser no futuro, se a proposta de anexação da Cisjordânia eventualmente vai tornar Israel um Estado binacional, se há com quem negociar, qual pode ser a
probabilidade de se chegar a qualquer acordo com os palestinos enquanto o Hamas ainda governa efetivamente a faixa de Gaza. Se nós tivéssemos um governo disposto a negociar com os palestinos, qual você acha que seria a probabilidade de encontrar um caminho para retomar negociações, ainda que não fossem as negociações baseadas em Oslo, negociações baseadas nos parâmetros de Clinton ou qualquer outro critério fora da caixa que pudesse levar adiante a relação entre Israel e os palestinos? Olha, eu não sei se falamos disso alguma vez, mas eu penso que sim. Eu sou daqueles que pensa que a única possibilidade de poder dar um passo em frente no tema palestino precisa de três pré-condições. Uma, que o mundo árabe, sunita, sobretudo encabeçado pelo quarteto que inclui o Egito, que é um quarto do mundo árabe, e o Egito tem um papel importante, vimos isso agora em Gaza, 1 de cada 4 árabes é egípcio, mais de 100 milhões de pessoas. Temos a Arábia Saudita, que deve ter um papel devido ao seu status de país, dos lugares santos de Meca, Medina, etc., a sua autoridade. Os Emirados Árabes Unidos, porque, na minha opinião, são o país mais pragmático hoje em dia no mundo árabe, que olha a sua relação com Israel como uma estratégia a longo prazo. Eles falam comigo, eu estive com os líderes do outro dia num almoço no qual lhes apresentei isto que falo aqui, como eu vejo a geopolítica regional, e eles realmente falam do acordo com Israel como um acordo estratégico para os próximos 70 anos. Eles falam a longo prazo, realmente, não como nós, que estamos demasiado no aqui e agora sempre, e não pensamos nunca no depois da manhã. Em qualquer caso, eu penso, e o quarto país, a Jordânia, obviamente, estes 4 países, talvez apoiados por outros, como o Marrocos, que tem um papel importante politicamente em Israel, porque aqui há 1 milhão de judeus de Israel que têm um vínculo com Marrocos. E talvez também no futuro, eu penso que o Qatar pode jogar algum tipo de papel, devido à sua relação com Gaza. Tudo isso junto, eu penso que estes países são os únicos, no fundo, que podem levar os palestinos a um compromisso histórico com Israel. Eu não acredito que a via bilateral, que tantas vezes provamos, desde a Conferência de Paz de Madrid, possa levar a alguma coisa, a algum resultado prático. É verdade que este governo, falando do governo que vivemos agora, vai fazer 2 coisas. Com os palestinos vai manter as relações de defesa, de segurança, que são muito profundas, que são ótimas, na luta contra o Hamas, uma luta conjunta que é secreta, mas que eu penso que já não é um segredo para ninguém e que todos entenderam que é uma realidade e que está a acontecer, isso por um lado, e pelo outro lado vemos uma tentativa, eu posso te dar um scoop, que no primeiro dia que o governo foi formado, o primeiro papel que Bennett e Lapid receberam foi um papel de uma série de personalidades de Israel, 5 pessoas, que apresentaram ao governo, ao novo governo, um pedido de tratar diretamente as relações com a Jordânia. Um pouco uma acusação contra Netanyahu de que tentou manter aquela opção de Jordânia e Palestina. Uma tentativa de, sabendo que 70% da população na Jordânia são palestinos, que seja essa a forma de solução do problema palestino. E isso realmente irritou e preocupou profundamente a Casa Real da Jordânia. Eu sei isso de primeira mão, e o que Bennett e Lapid estão a fazer neste momento é calmando um pouco o rei, o príncipe Hassan, que agora tem o que devia ter sido o rei, o tio do rei Hussein, que tem agora um papel muito importante lá, e dizendo-lhes: nós não vemos a Jordânia como a Palestina, a Jordânia e o Estado, o regime hashemita do rei,
deve ser mantido, é parte do interesse estratégico de Israel e estamos dispostos a ajudar com tudo o que for necessário para isso, sobretudo com água. Eles têm agora um grave problema de água e Israel vai tentar, este governo vai tentar ajudar. Em relação ao Irã, como você vê a ameaça iraniana, a possível aproximação do governo Biden com o Irã e algo que pouca gente fala a respeito, as relações da China, que curiosamente são muito próximas tanto com o Irã quanto com Israel. Qual poderia ser, eventualmente, o papel da China numa tentativa de acomodar as tensões que são, obviamente, relevantes nas relações entre Israel e o Irã e as tentativas de Israel de impedir que o Irã se torne uma potência nuclear? Eu penso que estamos num momento delicado nas relações com o Irã devido à tentativa de Biden e da administração democrática norte-americana decidida, clara, de voltar ao acordo entre o Irã e os 6 países chefiados pelos Estados Unidos para os 5 países do Conselho de Segurança e a Alemanha para conseguir devolver o Irã a algum tipo de marco na corrida nuclear que continua tendo. É verdade que temos eleições no Irã, temos que ver que resultados vão dar essas eleições. É verdade que o Ayatollah Khamenei, o líder, segundo os serviços secretos de vários países, está doente, tem um cancro e não se sabe quanto tempo vai aguentar e pode haver um novo líder no Irã nos próximos 2 anos, ninguém sabe bem quanto tempo. Obviamente que o Irã continua sendo um problema, sobretudo, eu diria, não só pelo tema nuclear, senão pelo tema dos proxies, dos seus aliados. Eu penso que a guerra declarada pelo Hamas recentemente a Israel com o ataque a Jerusalém foi em parte empurrado por Teherã, porque é o seu interesse provar que eles ainda têm influência e que eles podem incendiar ainda a região. Foi uma tentativa pequena, limitada, modesta, no fundo, mas se eles se atreverem a fazer a mesma coisa com o Hezbollah no Líbano, aí os resultados podem ser muito mais sérios, muito mais graves, porque o Hezbollah no Líbano tem 130, 150 mil mísseis que cobrem todo o território de Israel, muito mais exatos, e são mísseis com um GPS especial que os leva a atacar exatamente os lugares que eles querem atacar e, obviamente, a reação de Israel num caso assim seria, eu não sei dizer quanto, mas muitas vezes mais forte e poderosa contra o Líbano do que foi contra o Hamas em Gaza. E eu espero que não nos encontremos numa situação como essa. Mas não há dúvida que o Irã é um dos grandes exames para este novo governo também, e também os seus aliados, tanto o Hamas como o Hezbollah. E realmente eu agora quero te fazer uma pergunta a ti, Sami, e é o seguinte: tu vês possibilidade de um acordo global enquanto nós estejamos vivos no Oriente Médio? E outra coisa, tu vês uma possibilidade de que o Hamas caia em Gaza e terminemos com esta forma de 2 Palestinas, como existe neste momento? A minha mãe costumava me criticar quando eu participava de qualquer programa, de qualquer entrevista, dizendo que eu sou muito pessimista. E eu respondia para ela dizendo: me convidam para dar a minha opinião sincera e, infelizmente, eu não acredito que nós estejamos próximos de qualquer tipo de acordo. Primeiro, porque existe, da mesma forma como nós conversamos sobre os extremistas dentro da sociedade israelense, existe uma capacidade dos grupos extremistas de se apropriarem da agenda. Então, a parcela
da população que simplesmente tenta viver uma vida digna, não consegue se apropriar da agenda e da condução das relações entre as partes. Então, nós vemos um Mahmoud Abbas, você falou do Ayatollah Khamenei, que provavelmente vai morrer no período próximo. Se fala isso sobre Mahmoud Abbas há uma década, e ele continua lá sem permitir que uma nova geração, eventualmente, venha a mudar a condução da política palestina, vamos chamar de laica, para não chamar de moderada. O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico que prega abertamente a destruição de Israel, e Israel tem que lidar com isso, e num ambiente como esse que é controlado pelo Hamas na faixa de Gaza, a não ser que haja algum tipo de intervenção do mundo árabe, eventualmente do Egito, eu não vejo nenhuma probabilidade de o Hamas ser derrubado, e se houvesse uma intervenção israelense, como se cogitou nos últimos confrontos em Gaza, com uma presença de tropas israelenses que pudessem eliminar a liderança do Hamas, qualquer liderança que surgisse no lugar dele seria visto como um instrumento da política israelense e, portanto, não serviria como um instrumento legítimo para trazer de volta qualquer tipo de negociação entre Israel e os palestinos. Então, eu sou pessimista. Você mencionou também a influência do Irã. Certamente, o Irã tem todo o interesse de exportar o conflito através do que ficou conhecido como o arco xiita para desestabilizar tudo o que for possível na região, e a troca de Khamenei por um novo Ayatollah não obrigatoriamente traria alguém mais moderado, talvez até alguém mais aventureiro ou com as expectativas maiores de ampliar a influência iraniana na região. Infelizmente... Deixa-me ter um papel um pouco otimista para fazer balança. Tu sabes que o Shimon Peres dizia que tanto os otimistas como os pessimistas terminam por morrer, mas os otimistas vivem muito melhor. Assim que deixa-me ser um pouco otimista e dizer-te que eu acho que tudo depende do que aconteça na era depois de Mahmoud Abbas. Eu penso que neste momento há uma guerra de sucessão dentro da autoridade palestina, na qual há vários cavalos, vários candidatos, e há uma corrida muito cerrada entre eles. Eu conheço alguns deles bem, como Jibril Rajoub, o ex-homem da segurança, hoje em dia o homem do desporto palestino, mas que é um homem pragmático, que tem forças militares às suas ordens, e que eu sei que ele é um tipo com uma retórica violenta, mas que entende que um compromisso com Israel é necessário para o bem da Palestina. Está o Barghouti, que está na prisão, que é, de alguma forma, eu acho que é o Nelson Mandela palestino. Não estou vendo como ele vai sair em breve, mas, em qualquer caso, ele pretende candidatar-se também. E há outros, o Nasser El-Kidwa, que é o sobrinho de Arafat, que foi chanceler no passado, e o próprio Dahlan, que está nos Emirados, apoiado pelos Emirados, e que falou da possibilidade, tem muito poder em Gaza, ele era o líder militar em Gaza, e está a fazer uma fortuna para conseguir ser o Raís, o presidente. Muito vai depender dessa liderança. Eu penso que se eles conseguirem criar uma nova liderança, Israel não deve apostar, como fez Netanyahu, por reforçar o Hamas em Gaza. Netanyahu reforçou o Hamas em Gaza pensando que, de novo, a sua tese, dividir para reinar. É preferível ter a Al-Fatah na Cisjordânia, na autoridade palestina, e o Hamas em Gaza, e assim, tendo-os divididos, não há problema. Eu penso que isso vai em contra dos interesses a longo prazo de Israel,
Eu penso que o nosso interesse é que a autoridade palestina controle não só a Cisjordânia, mas também Gaza, e que se desmantele parte do poder militar do Hamas. Eu sei que Lapid pensa a mesma coisa. O que é que ele vai fazer na prática? Vamos ver. Eu penso que muito vai depender também dos Estados Unidos e das potências árabes. Eu ouvi uma ideia em Abu Dhabi recentemente neste debate com os líderes, os líderes árabes, que diziam a possibilidade de criar futuramente uma espécie de força NATO árabe, ou seja, vocês dizem OTAN, não é? Árabe, em Gaza, que pudesse manter a ordem lá e, eventualmente, devolver o futuro líder da Cisjordânia também a Gaza, como foi até 2007. Mas eu vejo que nós temos perguntas aqui. Sim. Só me permita só, então, uma observação de advogado do diabo, como o diabo está nos detalhes, como substituir o Hamas, mesmo com um novo governo de uma liderança palestina mais jovem, como substituir o Hamas e, eventualmente, permitir que um novo governo em Israel retome as negociações. Eu acho que as negociações, Sami, vão ser retomadas em qualquer caso. Antes disso, eu penso que nós vamos ver agora, já sabes que prever é um pouco difícil, mas eu penso que vamos ver uma administração democrata nos Estados Unidos que vai durar 8 anos, provavelmente, e talvez não com Biden, mas sim talvez com Kamala Harris ou outra personalidade democrata. Em qualquer caso, vamos ver a volta às negociações com os palestinos. Eu espero que não a façam de uma forma bilateral. Eu mando essa mensagem, acabo de publicar um artigo que saiu hoje no Jerusalem Post, mando essa mensagem continuamente dizendo que, por favor, erramos durante 20 e pico de anos, tentamos isso e, como dizia o Einstein, só estúpidos repetem a mesma estratégia que erra uma vez tras outra. Usem outra estratégia, metam os países árabes. Então, eu penso que a solução para esse problema de Gaza é uma solução dupla. É uma solução, por um lado, militar, e para isso precisamos de uma decisão do mundo árabe clara, decisiva, com o apoio dos Estados Unidos e talvez também da União Europeia e talvez também da China e da Rússia, não sei. E, ao mesmo tempo, umas medidas económicas que ajudem aos 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza, que necessitam uma série de ajudas, de infraestruturas, de água, de eletricidade, de criação de postos de trabalho, etc., que eu acho que são extraordinariamente necessários. Enquanto à China, eu quero-te fazer um comentário que eu não sei se as pessoas sabem, quem nos está a ouvir, e é que provavelmente a China, com todos os problemas que nós conhecemos, com toda a tentativa deles de usar a diplomacia do dinheiro para ocupar esta região e a África, eu penso que até mesmo a América Latina, eles usam todo tipo de estratégias, compraram a companhia Tnuva em Israel, que é uma companhia de laticínios, como tu sabes, de queijo, de leite, e eles não tomam leite na China. Então eu perguntei ao chanceler chinês, num congresso na Europa, perguntei, porquê é que vocês compraram uma companhia de leite? Vocês não bebem leite. Ele disse, porque queremos aprender. Ou seja, há aqui uma tentativa dos chineses de apoderar-se de tudo o que lhes possa servir a eles, tecnologicamente, know-how deste país, sobretudo de Israel. Mas há outra coisa extremamente interessante com os chineses, que eu acho, falamos antes de antissemitismo, na China não existe antissemitismo. A China é provavelmente um dos poucos lugares do mundo onde o povo judeu é realmente admirado, apesar de quase não haver judeus. E num país totalmente laico, o Deus desse país, como me disse um chinês importante, é Albert Einstein. Ou seja, que é extremamente interessante encontrar-se com este fenómeno. Eu penso que o Efraim Halevi, que foi chefe do Mossad, disse-me já há muitos anos e repetiu-me recentemente que este é o século da China e que nós, nas próximas gerações, ainda no século XXI, talvez já nós não vamos ver isso, mas a China vai ter um papel
muito maior nesta região e no mundo em geral do que nós conhecemos até agora. Ok, vamos tentar responder algumas das perguntas do público. Algumas delas já foram respondidas por nós no nosso bate-papo. Uma delas pergunta qual é a opinião do Partido Árabe Islâmico em relação ao Estado de Israel. Isso não é contraditório que esse partido possa ser contra o próprio Estado. Há uma contradição, não? Olha, há uma contradição sobre o papel, mas eu acho que o movimento islâmico, em geral, não só em Israel, evoluiu. Não é a mesma coisa que era. Hoje em dia eles olham para a nossa volta e eles veem países árabes que ou chegaram à paz com Israel. Eu sei que no Brasil não se fala muito disso, mas é um evento verdadeiramente estratégico e extremamente importante. É uma das coisas mais importantes que aconteceram aqui. Os acordos de Abraão com os Emirados, com Bahrein, com Marrocos e com o Sudão têm uma importância a longo prazo, porque abrem a porta a novos acordos. E o mundo islâmico, incluído este movimento, olha e vê que há intercâmbios culturais, económicos, militares, colaboração militar muito importante. Há já reuniões de chefes do Estado-Maior há anos, dos diferentes países, que se reúnem e que falam das ameaças do Irã, da Jihad mundial, como é a Al-Qaeda e como são o Daesh. Eles reúnem-se já há anos, eu posso dizer. Agora já podemos falar disso abertamente. Eu já entrei em países como o Catar, que é um país considerado dos irmãos muçulmanos, etc. Entrei lá com o passaporte de Israel há 6 anos atrás. E tenho selos no meu passaporte de Israel. E não sou o único. Há generais de Israel que entram lá e que sobrevoam o Irã para chegar lá. E que vão lá e que estão em contactos com eles há anos. E não falemos dos Emirados e não falemos da Arábia Saudita, que ainda não tem acordos com Israel, e de outros países que não têm acordos com Israel. O Yossi Cohen esteve lá dezenas de vezes. Até o Netanyahu esteve lá. Ou seja, nós vemos uma nova realidade e eles também a veem. Eles veem que Israel hoje em dia é aceitada pelo mundo árabe como nunca foi durante 73 anos. Então eu acho que há uma visão mais pragmática de certos setores do movimento islâmico que estão a evoluir pouco a pouco, um pouco como aconteceu com a Organização para a Libertação da Palestina, que até o ano 93, ou até o fim dos anos 80, se quiseres, depende de quando olhares, não aceitou Israel e queria eliminar Israel do mapa e que desde os acordos de Oslo oficialmente reconheceu a existência de Israel. Ou seja, que há aqui uma evolução também dentro do movimento islâmico. Há uma divisão, neste caso, Yael que fazes a pergunta, Yael Mizrahi, há aqui uma divisão dentro do movimento islâmico entre o setor norte e o setor sul. O setor sul, onde está o partido RAM, é um setor pragmático que falam hebraico, que se associam com as instituições de Israel, enquanto que o setor norte, liderado por um tipo que é pior do que o Hamas, na minha opinião, que se chama Raed Salah, o Sheikh Raed Salah, ele não aceita falar hebraico. Ele não aceita integrar-se em Israel, ele não vota nas eleições de Israel. Foi muitas vezes à prisão. Mas o irmão dele é um polícia, é um agente, um oficial da polícia, na polícia de Israel. Ou seja, 2 irmãos e 2 caminhos tão diferentes. Nós vemos um debate e uma divisão dentro da própria sociedade árabe de Israel e dentro do movimento islâmico em toda a região. Ok, sobre a posição das grandes potências. A Rússia está muito presente na Síria. Nós costumamos aqui brincar no Brasil com uma expressão quando decidimos fazer alguma coisa polêmica, se já foi combinado com os russos. E isso, no caso da Síria, é realmente uma questão fundamental. Tivemos aquele episódio de um avião de transporte russo que foi abatido por engano por Israel, que gerou tensão com os russos, mas provavelmente muito pouca coisa é feita por Israel no território sírio contra o Irã, contra o Hezbollah, sem combinar com os russos. Como você vê a relação da Rússia de Putin, que
acabou de se encontrar com Biden, eventualmente vai, de alguma forma, encontrar um modus operandi com a Rússia. Como você vê a relação dessa Rússia com o novo governo israelense? Não nos esqueçamos de uma coisa. O Netanyahu viu mais vezes o Putin na Rússia do que viu o Trump nos Estados Unidos. E não é por acaso. Ou seja, o Putin tem um papel aqui. E eu acho que o Putin é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É Dr. Jekyll porque ele tem uma relação emotiva com a pequena pátria russa, que é Israel, de onde vivem mais de 1 milhão de russos que chegaram a Israel, sobretudo em duas ondas, nos anos 70 e nos anos 90. E ele sente uma relação emocional com eles. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma presença na região, no Médio Oriente. A única presença que ele tem hoje em dia é na Síria, em Latakia e em Tartus, nos 2 portos e aeroportos de onde ele está, de onde tem aí forças militares. É o único lugar de toda a região onde ele tem forças militares. E ele salvou o Assad, o presidente da Síria. Ou seja, o presidente da Síria deve a sua sobrevivência política e física à Rússia e ao Irã. Agora, ele com o Irã tem uma relação problemática, porque por um lado eles estão do mesmo lado na defesa do Assad, mas por outro lado eles combatem um contra o outro pelos concursos económicos de bilhões de dólares que vai haver para reconstruir um país totalmente destruído, que é a Síria. Então, eles lutam um com o outro, por isso os dois necessitam, para as suas economias, realmente ter parte destes projetos. Se tu fores ao Golã, Sami, nos teus passeios longos que tu fazes, verás oficiais do exército de Israel, do Tzal, com oficiais do exército russo a comer hummus juntos e a coordenar tudo. Há um telefone vermelho entre as forças militares dos dois lados. Então, eu penso que realmente há uma coordenação. Os russos deixam a Israel atacar o Hezbollah e atacar o Irã, e isso foi feito já centenas de vezes nos últimos anos e continua sendo feito, mas ao mesmo tempo há linhas vermelhas, porque eles coordenam os ataques para que não aconteçam novos erros e ataques da Força Aérea de Israel contra as forças russas. Então há aí um equilíbrio muito, muito delicado. Eu penso que o poder da Rússia não chega a ser, em nenhum caso, a influência dos Estados Unidos na região, mas eu penso que será muito difícil, se não impossível, fazer paz ou fazer guerra sem ter uma coordenação com os russos. Ok, e lembrando também na questão da relação da Rússia com o Irã, que eles são competidores no mercado internacional de petróleo. O cliente de um é a perda do cliente para o outro, e isso certamente joga a favor de Israel quando tem que equilibrar essa relação. O Bennett e o Putin também mantêm já um contacto nos últimos dias. Isso eu sei também. Henry, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Espero que o público tenha desfrutado dessa conversa e sempre é uma alegria voltar a te ver e espero que possa ser em breve presencialmente. Oxalá. Venha nos visitar no Brasil. Eu penso que sim, sabes que vou publicar um livro no Brasil. Primeira vez conseguiram-me obrigar a fazer um livro autobiográfico. Durante o Corona foi uma época boa para o fazer. Quando for possível fazer uma apresentação do livro, eu acho que vai ser no fim do ano, no princípio do ano que vem, eu virei, mas eu espero ver-te aqui antes. Ou seja, que é sempre um prazer enorme falar com pessoas que dominam o tema tão bem e faltam muito aí no Brasil e noutros lugares do mundo. Oxalá as pessoas sejam menos ignorantes e mais informadas, porque é preciso saber um pouquinho mais para poder opinar e falar de todos estes temas tão complicados. É um dos objetivos do Stand With Us Brasil, ajudar nessa formação e contamos com o teu apoio.
Vocês fazem um trabalho extraordinário. O André, tu, toda a vossa equipa, e eu sigo-vos aqui de longe e realmente felicito-vos e continuem com toda a força, porque é muito importante. Gostaria de agradecer ao Hillel pelo apoio na divulgação desse evento. É sempre bom contar com a juventude judaica engajada na divulgação das nossas atividades. Muito obrigado. Um grande abraço e Shabbat Shalom a todos. Tchau. Abraço. Até a próxima.